Comunidade Vox2U, alunos, ex-alunos, facilitadores, franqueados. E hoje é um prazer imenso recebê-la aqui. Ela que foi de uma das minhas primeiras turmas lá do Academy, né? Sim. Estou aqui hoje com Thaís Oliveira. Thaís, seja muito bem-vinda ao Voxcast. Obrigada. Voxcast que sinaliza o encerramento da primeira turma do Vox2U Pós do Brasil, a turma Pioneiros. Vox2U Pós, lembrando para vocês, é o formato que a gente entrega para quem fez o Academy ou o Master, e aí vocês estão aptos a fazer o Vox2U Pós. Então, continuamos aqui com mais um episódio do Voxcast, e agora, Thaís, eu peço para que você se apresente para o pessoal. Bom, primeiramente, boa noite, Fred. É um prazer imenso estar aqui, nessa gravação. Então, como o pessoal já sabe, meu nome é Thaís. Sou daqui de Goiânia mesmo, natural de Goiânia. Então, como a gente fala, goiana do pé rachado, não é? Comedor de piqui? Piqui nem tanto, né? Mas sim, comedor de piqui. Sou amante de esportes, amante de viagens. E numa parte acadêmica e profissional, eu sou formada em Direito, sou advogada, tenho especializações na área de energia e terminei um mestrado em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás. Inclusive, quando eu entrei na Vox, você lembra que eu estava iniciando o mestrado, aquelas tratativas, então finalizei o mestrado e hoje eu sou mestre. Mestre Thaís Oliveira. Mestre Thaís Oliveira. Que legal, hein? Muito bom. Eu me lembro que você, a sua turma lá do Academy, né? Foi minha aluna, inclusive, repetindo aqui. Era a turma de Destrava, né? Sim, Destrava. Uma turma que rendeu ótimos oradores, inclusive. Ótimos oradores, muita conversa, né? Muita brincadeira, mas uma ótima turma, sim. Que legal. Thaís, você então passou por essa jornada do Academy com a gente, confiou tanto no processo que esteve com a gente também no Vox2U Pós. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: quanto que essa melhoria, né, na comunicação, na oratória, impactou sua vida? Então, Fred, você lembra também, né? Quando eu vim para cá, eu tinha um certo problema na domínio da voz, fazer a modulagem de voz. E uma das coisas que me trouxe aqui na verdade, eu vou contar duas historinhas. Ótimo, ótimo. Vamos falar um pouquinho. Teve um dia que me chamaram para ir numa inauguração. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou. Era voltado para energia, que é a área que eu trabalho. Falei, tudo bem, eu vou. E aí falaram para mim assim, não, você não vai ter que falar nada. Falei, não, tudo bem, vamos pro café da manhã, né? Falei, vou tirar a barriga da miséria, eu vou para esse evento. E aí, chegando lá, me chamaram para compor uma mesa. Aí eu falei assim, não. Eu não vim preparada para isso. Assim? Como assim? Vou simplesmente sentar na mesa. Não vim preparada para isso. Não, mas você não vai falar nada. Você simplesmente vai sentar lá. Eu falei, tudo bem, vou sentar. E aí, sentei. Fiquei ali, falaram meu nome. Do nada, viraram para mim e falaram assim, agora você vai falar. Aí eu, quê? Não tinha nada. Não tinha nada para falar. Comecei a gaguejar um pouco. Fiquei nervosa. Que eu acho que é o normal da gente ficar nervoso nesses momentos que a gente é pego de surpresa. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí... E aí você conseguiu falar? Não, falei, né? Falei, mas não falei. Hablei um pouco, enrolei, mas falei. E aí, depois, já junto disso, eu tenho um cliente, que eu até brinco com ele, que ele é o meu melhor cliente, o senhor José Mário, se o senhor estiver assistindo, ó, coraçãozinho pro senhor. E ele brincou um dia, falando de mim, a gente teve um dia de campo na fazenda dele. E aí ele falou assim, doutora Thaís é minha melhor advogada. Ela é brava, mas ela resolve tudo. E aí eu vi que quando ele falava que eu era brava, era pelo tom de voz. Entendi. E aí a gente até conversou isso em algumas mentorias, que às vezes o tom de voz, a forma que eu falava, dava a entender que eu estava brava. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu vim para a Vox2U, melhorou muito. A minha oratória, o tom de voz, ser mais meiga. As pessoas agora entendem que você não é brava. Não, mas eu me lembro muito bem da sua jornada aqui. As pessoas às vezes ficam impressionadas, porque eu realmente me lembro de cada um de vocês. Nem sei quantas turmas já se foram e eu me lembro de uma maneira muito especial de cada um.
E a sua jornada aqui foi marcada por essa questão mesmo, de trabalhar essa impostação da voz, a modulação da voz, para não parecer que estava realmente sendo muito incisiva, muito direta, consequentemente, brava, né? Sim. Então, a gente entende que esse impacto que essas técnicas que você tomou posse aqui na Vox, te impactaram de uma maneira muito positiva na sua vida. Sim, sim. Em que momento que você entendeu que você precisava se desenvolver nos negócios, Thaís? Nos Como é negócios... que foi esse impacto? Então, vamos até a exemplos, né? Quando reuniões, por exemplo, trabalho com projetos. Então, eu trabalho no Cibiogás, sou bolsista no Cibiogás, e um dos projetos que eu fui bolsista é um projeto que era com a Petrobras. Então, é a maior empresa do Brasil. E quando eu fui para a primeira reunião, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou falar besteira? Aquele nervosismo. E aí eu me lembrei de coisas que eu aprendi dentro da sala de aula, que é uma das coisas que eu mais levo comigo. Modulação de voz até que eu não aprendi muito não, mas o respirar eu aprendi. E então, respirava todas as vezes que eu precisava falar. Então, a gente geralmente começa meio rápido, né, falando. Aí eu tentava dar uma segurada, respirava e aí fazia as apresentações. Então, eu não ficava tão nervosa. Da mesma forma da vez que eu fui fazer minha primeira apresentação em inglês. Nossa, aí aí eu já tinha passado da fase do nervosismo das primeiras reuniões. Aí esse já era um outro projeto, eu fui falar inglês. E aí eu saí completamente da minha zona de conforto, porque eu já estava acostumada a fazer as apresentações, um nível mais elevado. E aí eu fui fazer inglês. Que desafio, hein? Fred, eu me tremia. Sabe quando as pernas ficam fazendo assim, né? E aí as minhas pernas faziam isso, eu falei, não dá. Preciso pausar, respirar. E aí fiz a apresentação, foi muito boa. Então, assim, impacta diretamente nas coisas, nas apresentações e nas entregas que eu tenho que fazer. Que legal. Eu acho interessante porque o Academy, por exemplo, ele traz ali 80 técnicas em 150 dinâmicas. E às vezes uma coisa tão simples e vital até, que é respirar bem, a gente não consegue, né? Sim. Eu sempre digo que a respiração ela pode ser a melhor amiga do orador ou pode ser uma grande vilã. Quando você respira errado, seu estado mental fica ali conturbado, sua respiração acelera, a fala acelera, a qualidade da dicção cai, as pessoas não te entendem e você entra naquele círculo vicioso ali e realmente dá ruim. Sim. Então, quando você tem consciência da respiração, eu acho isso sensacional, né? Com tantas técnicas, a respiração fazer tanta diferença. Sim. Não, e o da respiração, interessante, eu até comentei com você da vez que... Foi fora da oratória, inclusive, que eu tive que descer o insano, e aí eu fiquei nessa respira, vai, e eu fui. O insano é aquele... Tomou água lá do Beach Park, né? Lá em Fortaleza. Você desceu aquilo. Desci. Meu Deus. Sim. E a respiração também te ajudou ali. Foi na respiração mesmo, foi só na respiração. E aí, a hora de subir, aquela loucura, porque eu descobri que eu tenho medo de altura. Você descobriu subindo a escada lá. Subindo a escada, já me tremendo toda. Eu falei, não, agora eu vou, tô aqui. E fui respirando. E aí passaram uns meninos fazendo gracinha comigo. Vai cair, vai cair. Falei, ai, senhor, eu vou. Fui, desci, não desço mais, mas eu desci. Você desceu. Aham. E se não fosse a respiração, então às vezes você não chegava nem lá em cima. Não chegaria. Muito bom. Bom, aqui no Vox to You Pós, vocês tomam consciência com relação a alguns temas, né, ou subtemas, vamos dizer assim, que a gente trabalha dentro do Vox to You Pós. Redes sociais, vendas, liderança e apresentações. E eu quero que você compartilhe com a gente agora uma lição que você aprendeu, que fez com que você realmente entendesse esse desenvolvimento durante o pós. Então, no meu caso, é mais de um. Eu já elenquei a questão da apresentação, comentando da questão das apresentações que eu já fiz. É bastante válido, tanto no Academy quanto no pós. Me ajudaram muito.
E uma coisa que eu notei também é com relação às redes sociais. Eu notei que hoje em dia eu não demoro mais para fazer tantos vídeos. Antigamente ficava ali aquele negócio, né? Grava um pouquinho, corta. Grava um pouquinho, corta. Hoje não. Hoje eu já consigo fazer uma gravação de forma mais fluida, sem travar, falando de uma forma melhor. E aí, às vezes, eu reparo colegas que ficam fazendo vídeo e dão as travadas. Aí eu fico, gente, como é importante o curso, né? Essa diferença do curso. E em questão de liderança, é questão de trabalho mesmo, de repartições de atividades, entender também que, às vezes, o meu líder, a forma que, às vezes, ele está tratando aquele assunto é a necessidade de tratar aquele assunto. E aí é bastante interessante também quando a gente fala do Academy, aquela questão eu comento isso com muita gente, quando a gente fala da programação neurolingual, o quão ela é importante na hora que a gente vai falar em oratória, porque a gente acha que isso não interfere muito. Então, assim, a gente entender o que o outro está falando, entender aquilo que você sente, aquilo que você é, aquilo que você pensa, faz parte da oratória em si, né? Com certeza, né? Com certeza. A programação neurolinguística, ela fala que a gente é programado de alguma maneira, percebe as coisas e o mundo e as pessoas a partir dos nossos sentidos, processa tudo aquilo, e isso tudo vai aparecer onde? Na linguagem. Sim. Por isso que é a linguística ali, né? E saber que cada um tem um mapa do mundo diferente é fundamental para você se conectar com as pessoas, né? Sim. Eu sempre falo, o maior desafio, ou o primeiro, ou o principal desafio que a gente tem enquanto vai falar, ou para um público pequeno, ou em um diálogo, ou um público grande, é saber se conectar com esse público, né? Isso aí faz toda a diferença no processo de comunicação. Bom, com relação à liderança, você falou de apresentações. Vamos pegar apresentações, que eu sei que foi uma pasta aí, vamos dizer assim, que você se desenvolveu bastante. Mas eu quero entender quando você percebeu que precisava se desenvolver nisso. Então, eu já tive. É interessante essa questão de eu falar desse dia, desse café da manhã, né? Foi bem um divisor de águas mesmo. Porque na minha profissão, como advogada, eu fazia audiência, faço audiências, faço sustentação oral, não fazia tantas apresentações até então, mas era algo que a comunicação já era intrínseca ao que eu fazia, né, o meu trabalho. Sim. E até então, eu achava que estava legal, né? A questão do cliente comentar isso, eu tentava amenizar, mas nesse dia em específico, eu vi que eu precisava melhorar a minha fala. E é muito interessante que depois disso, a gente até brinca assim, né, que a vida muda, né? Mas ela mudou drasticamente a questão das minhas apresentações. Não que eu não tenha mais preocupação. Até no dia que eu fui fazer a defesa final do meu mestrado, o pessoal todo assim, você tá nervosa? Não tô. Não estou mais nervosa. Diminuiu muito a questão daquela tremedeira de passar o slide. Quando eu fui dar aula pela primeira vez, aquele tanto de menino, né? Aí eu olhei os meninos assim e falei, meu Deus, e se eu falar alguma coisa errada? E agora? Porque, eu não sei se você se recorda, mas no último dia nosso do Academy, falava qual que era o nosso medo. E dos meus maiores medos sempre foi o de errar. Então, eu cheguei ali naquele dia na sala de aula, tava segurando o passador meio tremendo, mas aí eu respirei, falei, gente, sei o que eu tô fazendo. Então, sim, realmente foi bastante interessante o quão isso trouxe de melhor na minha vida, né? Com certeza, a consciência ajuda muito, né? E a preparação também, né? Quando você vai fazer algo que está preparado, vai vir aquele medo, mas você olha pro medo e fala assim, medo, eu tô preparada, eu sei fazer. Sim, vem aqui que eu vou bater. A confiança vai lá em cima, né? Aham. Me fala uma lição que você aprendeu, ou na vida, ou na oratória, na sua jornada aqui, que você entende que essa lição ajudaria outras pessoas, beneficiaria outras pessoas, se elas aprendessem essa mesma lição. Bom, então eu vou falar para vocês. Vocês já deixaram de fazer alguma coisa pelo medo de não dar conta?
eu vou trazer uma outra historinha aqui agora, Ótimo. que Eu adoro histórias. Sabe? que me tocou muito esses últimos dias. Esses últimos dias não, tem algumas semanas. Teve a Corrida do Dragão, inclusive, viu, Fred? Se você quiser ir na próxima Corrida do Dragão, o Dragão não vai ficar chateado com O você. Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense. Todo mundo correndo. Aham. A gente deixa o torcedor do Vila Nova entrar também. Teve a Corrida do Dragão e no ano passado foi a minha primeira corrida. Então eu fiz 5 km no ano passado. E daí, assim, não que foi tranquilo, mas consegui de boa. Eu já corri os 5 km. E aí esse ano, não sei que cargas d'água deu na minha cabeça e falasse, vou correr 10 km. Só dobrou a meta. Só dobrei a meta. E aí eu não estava correndo. Detalhe, eu não estava correndo nem me preparando. Aí eu até brinquei com a minha orientadora do mestrado. Falei, Francine, se Deus colocou no meu coração que eu consigo fazer 10 km e eu tô me inscrevendo, ele vai ser obrigado a me fazer terminar, nem que seja de mototáxi. Jogou na conta de Deus. Joguei na conta de Deus, né? Olha só. A minha vontade foi lá pra conta de Deus. E aí, 2 semanas antes, eu falei, vou começar a treinar. Fred, custei a correr 4 km. Passei o resto da semana... Isso no treino. Passei o resto da semana troncha, sabe? As pernas ruins, custando andar de salto alto. Tá uma lástima. Falei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Aí, quando foi no final de semana, um domingo antes, eu falei, eu vou correr daqui de casa, na casa da minha avó, que deve dar uns 8 km. Vou ver quanto tempo eu gasto. E aí, já que não tem como eu voltar, né? Eu vou ter que terminar, nem que seja andando. E eu fui. Deram 10 km. E aí eu corri os 10 km. Eu falei, meu Deus, eu dou conta. E daí no dia da corrida, eu corri os 10 km, baixei o tempo, e aí tem até uma foto muito interessante, que é eu chegando no estádio, eu até fico meio emocionada. Eu chegando no estádio, fazendo assim, né, comemorando, falei, eu consegui. Então eu consegui uma coisa que eu não imaginava que eu iria conseguir por medo de falhar, e simplesmente deixar de viver o momento, deixar de viver aquilo que meio que você acaba nem se propondo a fazer. Então, assim, se você tem alguma coisa, algo em mente, alguma vontade de fazer, algo que você até acha que é extraordinário, faça, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Nossa, que legal. Muito boa mesmo. Parabéns pela corrida 10 km. Eu não consigo. Eu sou um atleta de academia por enquanto. Depois eu vou pensar se eu vou correr. Mas é algo que está um pouco ali no radar, sim. Thaís, eu ia até te pedir para deixar uma mensagem de encerramento, mas eu creio que essa mensagem já é muito valiosa. Essa história que você contou, tenho certeza que é uma lição extraordinária para quem quiser pegar isso, né, para si e realmente colocar na vida, né? Mas se você quiser deixar uma outra mensagem, porque olha só, a gente está finalizando o nosso episódio. Passa rápido, né? Passa. Então, te convido a deixar uma mensagem para o público. A gente tem que buscar sempre evoluir. E essa visão da gente buscar aquilo que almeja e não ter medo de chegar naquilo que a gente acha meio extraordinário, naquela jornada que a gente se propôs, é o essencial. Então, é essa mensagem mesmo que eu queria deixar para o pessoal. Muito bom. O impossível só existe para quem não fez, né? Para quem não tentou fazer. Sim. E essa lição é realmente maravilhosa, assim como na oratória, né? Que a gente fala que todo aplauso em público vem depois de muito treino, né? Para tudo que você vai fazer na vida. Treina, 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 que uma hora você vai conseguir realizar. Sim. Certo? Thaís, foi um prazer gigantesco estar aqui com você mais uma vez. Já estivemos juntos por 40 aulas no Academy, por mais 12 no pós, pelo dia dos debates, né? Sim. No pós. E hoje, em mais esse episódio do VoxCast. Quero agradecer demais a sua presença. Te falar que, para o que você precisar, a Vox continua aqui, eu continuo aqui. Eu sei que você entendeu a importância de tudo isso, de tudo que você viveu aqui na sua jornada. Você e sua irmã, né? Sim. Que foram minhas alunas em turmas separadas lá no Academy e agora no pós estavam juntas em sala de aula. Então, muito obrigado mais uma vez pela confiança, pela presença nesse episódio. Pessoal, chegamos ao final então de mais um episódio. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado
Eu sou o Fred Giacomini, aqui comigo Thaís Oliveira. Um grande abraço e até o próximo.